As nossas saudações, muito amigas para todos aqueles que se juntam a nós e mais um Evangelho no Lar. É habitual lembrarmos que não se esqueçam de reunir os copinhos e a água para que os nossos amigos, benfeitores espirituais que se juntam sempre, que nos também reunimos nestas ocasiões, que se juntam a nós, para prepararem essa água, para depois, na parte final, podermos beber. Como habitualmente, nós vamos abrir o nosso Evangelho com uma oração cantada. Livro 1, página 51. Aqui estamos, Jesus, em família, nesta casa que é tua, para mais um Evangelho, com todo o amor, com todo o carinho que temos para dar a todos. Que nós sejamos cada vez mais amigos, e que a paz reine em todos os sítios, inclusive nos vossos lares. Que assim seja.
Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Sacrifício da própria vida, item 29 e 30. Aquele que está desgostoso da vida, mas não a querendo abreviar, será culpado de procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de tornar a sua morte útil? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, há o suicídio de intenção, se não de facto. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir a sua ação e desculpá-la aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir o seu país, procuraria viver para se dedicar à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer antecipadamente e sem pesar o sacrifício da vida, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se ao perigo, mesmo ao serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Um homem expõe-se a um perigo iminente para salvar a vida a um dos seus semelhantes, sabendo antecipadamente que sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? De momento que não há a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de parecer. Mas quem pode ter a certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Muitas vezes ela pode querer levar a prova da resignação até ao último limite. E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Provas dos sofrimentos para outrem, item 31. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com a vista à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios a que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão da sua submissão à vontade de Deus. Este exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e das consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luís, Psicografia de Chico Xavier, item 36. Temas da crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro do outrem, hoje, talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Anote. Em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram.
Este capítulo, Bem-aventurados os aflitos, culmina hoje com estas duas intervenções de espíritos nobres que esclarecem determinados aspectos relacionados com a vida do homem na Terra. Mas o título em si, o capítulo em si, poderá merecer, da parte de muitos de nós, perguntas e interrogações. Porquê bem-aventurados os aflitos? Então, se sou aflito, sou bem-aventurado? É evidente que temos que compreender que estes capítulos, trazendo estes enunciados, requerem, da parte daqueles que os leem ou que os ouvem, que os compreendam através das explicações. É por isso que os livros da codificação espírita, nomeadamente este, fala neste capítulo importante da vida de cada um de nós, detalha todos os aspectos que podem acontecer na vida de cada um. Jesus, numa das suas intervenções, que estão explicadas num subtítulo, diz que veio pelos doentes, não veio pelos sãos. Todos, de facto, sabemos que somos doentes. O habitante na Terra, o que tem corpo, e aquele outro que está no mundo espiritual, aguardando uma oportunidade, talvez, para voltar a recomeçar aquilo que não foi capaz de iniciar na sua última vivência. Todos nós estamos num mundo de sofrimento e de dor. Daí a importância de bem-aventurados os aflitos. Jesus, magnânimo que é, espírito puro, nosso governador e guia, está aqui para nos orientar, está aqui para nos dar a luz, a orientação, o farol, o caminho que nos pode levar àquilo que ele diz que são as moradas sublimes da casa do Pai. Por isso tem que vir em busca dos que sofrem, dos aflitos, que somos todos nós. Muito poucos vêm à Terra, a este mundo de expiação e provas, em missão sublime, muito poucos, mas vêm muitos deles. Temos agora o grande Consolador prometido pelo Cristo, através das mensagens superiores destes espíritos nobres, que nos vêm detalhando todas as dúvidas que eventualmente possam surgir na mente de cada um de nós, e são muitas. Por isso, aqui devemos estar sempre presentes, ouvindo, lembrando as mensagens do Cristo, para que de uma vez por todas as ouçamos e possamos seguir em frente, em busca daquilo que é o reino que Ele nos prometeu, que aguarda por nós há tanto tempo. O Evangelho é para nós sementes de vida eterna. Jesus, como aqueles que habitualmente nos vamos habituando a ouvir os seus ensinamentos, como se ouvindo a sua voz ressoando nos nossos ouvidos, uma vez e outra, somos quase obrigados a refletir, a valorizar aquilo que ouvimos. Não chega uma vez, precisamos de ouvir muitas vezes. E nessa altura começa realmente a produzir algum fruto, essas sementes divinas. Este capítulo, se formos a ver, diz respeito a todos nós. De uma forma ou de outra, todos nós nos vemos como os aflitos do mundo, uns mais que outros. Agora, talvez muitos não entendam o ser bem-aventurado, como ainda o nosso irmão Eugênio dizia há pouco. E Jesus nos disse, bem-aventurados, porque sofrem, porque estão em aflições. É verdade que as aflições do mundo são muitas. Precisamos entendê-las, encaixá-las na nossa vida e podermos assim superá-las. Porque nenhuma aflição vem então, para nos destruir, para nos deitar abaixo. Essas aflições vêm-nos ensinar muita coisa. Vêm-nos ajudar a ser resignados, a aceitar a vida e a lutar pelo caminho do bem.
Aqui entra os outros, o nosso próximo. O que fazer com a vida? Fugir da vida? Não. Já ouvimos tantas vezes falar sobre suicídio e arranjarmos desculpas para fugir da vida pela porta da morte. Com certeza que o nosso pensamento é ele que tudo coordena, é nele que tudo começa. Então vejamos a intenção com que fazemos as coisas. Isto é que vai contar. Devemos sempre lutar pela vida, tudo fazer em prol da nossa vida, vencendo essas dificuldades, essas provações, mesmo no momento da doença, a doença física, se essa é a grande aflição do momento, temos sempre formas de recorrer à ajuda divina, porque todas as doenças podem ser curáveis. Todas. Depende dos méritos que cada um vai angariando, da fé que cada um tenha, da vontade de lutar, de querer seguir à frente, não pensar, não, vem a morte, já não interessa, nada importa. Morte é vida, ninguém morre. Não precisamos, nem devemos pensar somente na vida física, que é importante, que devemos cuidar, mas depois desta, sabemos que a vida do Espírito continuará para todo sempre. E o Espírito irá responder no futuro da forma como levou a vida, como se cuidou espiritualmente ou como cuidou do seu corpo. Então vejamos que mesmo nos momentos mais difíceis, de grandes provações, de grandes aflições, devemos sempre lutar para vencer. Sabemos que sozinhos é difícil, mas nunca estamos sós. Espiritualmente temos sempre, se nós quisermos, almas generosas, bons espíritos, protetores amigos, espíritos de ordem mais elevada, que virão ao nosso encontro se nós chamarmos por eles. Jesus, o irmão maior, abaixo de Deus, nosso Pai, porque o Pai Criador de todos cuida, mas deu-nos Jesus, que nos cuida a cada momento. Nós é que teremos que ir ao seu encontro, chamá-lo para junto de nós, dizer-lhe o quanto necessitamos, o quanto precisamos da força, de ânimo, de coragem para vencer as dificuldades e não deixar-nos levar pelo desânimo, para que tudo sirva para cairmos e para acabarmos com a vida. O sacrifício que façamos em prol dos outros é sempre no intuito de vencer, ajudar o outro que pode estar numa situação difícil e que o tentar ajudar esse outro pode ser perecível para nós, mas não é isso que se pensa. Quando se pensa ajudar, é na sobrevivência daquele que precisa de ser ajudado e daquele que vai ajudar. Porque nunca se está só no momento de fazer o bem, no momento da caridade, mais ainda quando a preocupação é salvar alguém da própria morte. Portanto, tenhamos fé, coragem, ânimo, confiemos em Jesus e saibamos sempre atraí-lo para o nosso lar. Este momento do Evangelho é um momento em que a espiritualidade que visita cada lar traz essas energias, as vibrações, e em que a família se prepara para cada vez mais comungar das mensagens, dos ensinamentos com Jesus. Então que Jesus possa cada vez mais estar na vida de cada um de nós, habitando também o lar de cada um. Muita paz para todos. Amado Pai e amado Jesus, nosso irmão maior que nos acompanha nesta trajetória da vida, a ambos queremos agradecer as oportunidades que nos tens dado e os ensinamentos que vamos aprendendo neste nosso Evangelho no Lar. O de hoje, tão importante para compreender as nossas dores e os nossos sofrimentos, quer do corpo, quer da alma. Vicissitudes que nos atrapalham no nosso dia-a-dia e pelos quais desmoronamos, perdendo a capacidade de raciocínio
de compreender a Tua Palavra e o porquê das coisas. E por isso, Senhor Jesus, a ambos somos gratos por termos a oportunidade de compreender todo este manancial de ensinamentos para que possamos ser mais resilientes na nossa dor e no nosso sofrimento, até o dia em que chega a hora de partirmos para o nosso verdadeiro lar. Te pedimos, Senhor, que sejamos capazes de levar aos nossos irmãos de jornada que tanto sofrem, que não compreendem esse sofrimento, e que sejamos capazes de os ajudar, pois isso é que é caridade, amparando-os também, porque também sabemos que é dando que se recebe, e assim vamos suavizando também a nossa dor, pela entrega e pela ajuda ao nosso companheiro. E neste momento em que vivemos momentos tão difíceis e tão conturbados, nesta casa, neste planeta, nesta casa que é Tua, Senhor Jesus, te pedimos que ampares a cada um daqueles que mais sofrem, daqueles que são vítimas das guerras atrozes, de torturas inimagináveis, dos que passam fome, passam sede, daqueles que são vítimas de catástrofes. Ajuda-os a todos e ampara-os, e ajuda-nos a nós a ajudá-los. Ajuda também os seus agressores, porque também eles precisam de aprender a lei do amor, a lei da ajuda, porque no fundo também são seres que sofrem, de alguma maneira também sofrem. Por isso, Senhor, envolve-nos a todos no Teu manancial de amor, e que nós sejamos capazes de nos libertarmos das guerras, do ódio, das vinganças, para que possamos um dia amar-nos todos uns aos outros. Fica conosco, Senhor, nesta noite e todo o sempre, e que assim seja. Livro 1, página 41. Seu orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão. Grito alto ao teu coração: vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos.
estamos a terminar mais esta reunião do Evangelho no Lar desta semana. Aproveitemos estes momentos para estarmos mais uns instantes com os nossos benfeitores, que participam, às vezes familiares até, que estão em ajuda e que conosco ouvem as nossas preocupações e muitas das vezes nos ajudam quando nos acontecem os nossos desdobramentos pelo sono. Que tenhamos condições sempre para os ter de perto. Para isso, convidamos todos aqueles que estão em contacto connosco hoje para a próxima semana, à mesma hora, cá voltaremos a estar. E amanhã teremos a nossa palestra online e depois, na sexta-feira, a palestra na nossa casa, diretamente em Viseu. Muita paz para todos, que Jesus, que os bons espíritos fiquem sempre connosco. Toda a dor tem validade e vai acabar um dia, é essa a grande verdade que consola e alivia. Ao desgostoso da vida, melhor fora procurar trabalho ou nesta lida para o desgosto evitar. Todo aquele que se mascara com altruísmo doente vai achar-se cara a cara com a verdade que o desmente. Falsa ideia de coragem com que se quer esconder a vontade de arrumagem mais cedo interromper. É logro, grande ilusão, ir a morte procurar, com dúbia intenção, vai ser longo o seu penar. Causa útil, grande engano, para outros enganar, o suicídio é dano difícil de reparar. Porque a vida continua, não acaba o sofrimento. Quem espera que ele diminua, vê agravado o tormento. Porém, o perigo a enfrentar, para outrem socorrer, é diferente de lutar com o intuito de morrer. Não se tendo a pretensão de perecer no suplício, é praticar boa ação, é expor-se por sacrifício. Também, se são proveitosos, se para uns têm valor, os sofrimentos penosos revertem a nosso favor. O que conta é a intenção em todo o ato consciente, pensado ou do coração, o julgamento é diferente. Útil foi Madre Teresa, junto a corpos infectados, tão frágil, tão indefesa, de propósitos tão elevados. Sofrimento submisso e resignado também é o que tem compromisso com Jesus, o eterno bem. Que falta a todos nos faz o Espiritismo divino, que abre as portas à paz, ministrando o vero ensino. Quando o homem entender a lei da reencarnação, aprenderá a sofrer com fé e resignação. Servir sem medida, sacrificar-se por amor, é o sentido da vida na voz do Consolador.